bem-vindo à 13ª parte do nosso curso sobre a teoria da razão prática do Joseph Res. Na aula passada, nós falávamos sobre a relação da incomensurabilidade e os dilemas morais. O papel da incomensurabilidade no esclarecimento de dilemas morais. Nós vimos que os dilemas morais são eventos adversos para o bem-estar do agente. Tudo isso com base no capítulo 13 da obra Moralidade da Liberdade. Então, nós também examinamos o conceito mais amplo de conflitos de razões, tal qual ele é desenvolvido em obras posteriores de Res, sobretudo em um artigo já dos anos 2000, que aparece como capítulo da obra From Normativity to Responsibility, um artigo exatamente sobre esse ponto de conflitos de razões. Nesse artigo, sobretudo, nós vemos que nem sempre a incomensurabilidade explica o que há de desafortunado em um conflito de razões. Melhor dizendo, você pode ter um conflito de razões incomensuráveis, razões derivando de valores então diferentes e incomparáveis, mas nem por isso esse conflito tem um aspecto desafortunado. Ao mesmo tempo, pode haver um conflito entre razões que derivam de um mesmo valor, mas que é um conflito desafortunado, justamente porque esse valor se aplica a pessoas diferentes. Então, nós precisamos escolher quem proteger e quem prejudicar. Isso certamente gera um dilema, gera uma situação adversa para o nosso bem-estar, mas nada tem a ver com a incomensurabilidade entre valores, né? Então, nós precisamos de uma outra maneira de explicar o que há de desafortunado em um conflito de razões. E nesse caso, o Res mobiliza o princípio da conformidade, que é o princípio já imediatamente derivado da própria noção de uma razão para ação, que diz que devemos nos conformar àquilo que temos razão para fazer, e se não nos conformarmos, devemos fazer o segundo melhor, ou seja, devemos nos aproximar o máximo possível daquilo que temos razões para fazer. Então, existem certas situações em que nós temos opções incompatíveis. Essas opções podem até ser derivadas de valores diferentes e incomensuráveis, mas isso não significa que vivenciamos algo de desafortunado. Muito pelo contrário, nessa situação nós podemos dizer que somos pessoas com uma abundância de oportunidades e isso é uma boa coisa. É verdade que, sob o aspecto psicológico, subjetivo, isso pode gerar um ônus muito grande para a escolha. Por exemplo, às vezes nós vamos a um restaurante que tem um cardápio muito extenso e nós nos sentimos desconfortáveis, não achamos que é muito benéfico termos que ficar uns 15 minutos analisando o cardápio para que possamos escolher alguma coisa para consumir. Nesses casos, muitas vezes, nós até acabamos desistindo da escolha, escolhemos o que alguém mais já escolheu, pedimos uma sugestão simplesmente para quem nos atende, algo nesse sentido. Mas isso é uma coisa diferente. Significa que a escolha diante da abundância pode ser mais difícil, pode exigir um esforço da nossa parte. Não quer dizer que em si mesma a abundância seja uma coisa ruim, né? Então, existem essas situações em que estamos embaraçados por causa da riqueza, justamente, que estamos contemplando. Essas situações precisam ser diferenciadas dos conflitos entre opções incompatíveis que causam esse efeito adverso sobre o nosso bem-estar. Nesse ponto é que o Res nos diz que
A situação de embarrada e richesse não é uma situação que viole o princípio da conformidade ou que nos faça fazer uma escolha que faz com que necessariamente não nos conformemos com uma razão que temos, uma razão que se aplica a nós. Por outro lado, os conflitos vivenciados como situações adversas para o bem-estar violam sim o princípio da conformidade. Então, para nos explicar por que as coisas são diferentes assim, o Res diz que no caso do embarrada richesse, nós temos razões de oportunidade. São razões que derivam de uma mesma razão de fundo, que é a razão para fazermos algo que vale a pena em um momento relativamente isolado da nossa vida. Então, por exemplo, você tem uma razão para ir ao cinema, você tem uma razão para ir ao teatro, para ir a um concerto musical ou simplesmente para fazer uma caminhada ao ar livre, talvez até para ficar em casa lendo um bom livro. Essas são todas razões de oportunidade. Como você não é um musicista, como você não é um cinéfalo, não é alguém que se dedica em especial a alguma dessas alternativas, isso significa que seja lá o que você venha a escolher, isso tem um efeito localizado na sua vida, uma ocasião, como eu disse, relativamente isolada dentro da sua vida. Então, significa também que seja lá qual for a razão de oportunidade que de fato esteja por trás da sua escolha, a razão privilegiada por você, você satisfará da mesma forma a razão de fundo. Então, a razão de fundo te diz para fazer algo que vale a pena nesse momento. E você, seja lá qual razão de oportunidade escolher, fará algo que vale a pena. A partir do momento que você se deixa levar por uma dessas razões de oportunidade, aqui é que está o ponto-chave, as outras razões são canceladas. Se você já escolheu ir ao cinema, você não tem mais razões para ir ao teatro. A razão de fundo já está satisfeita. Então, não tem um problema para você o fato de não dar para ir ao cinema e ao teatro simultaneamente. O fato de você ter que escolher pode significar um ônus apenas no sentido subjetivo ou psicológico, em que eu expliquei há pouco, mas não quer dizer que você não esteja se conformando com uma razão que não é cancelada, que continua se aplicando a você e por esse motivo você tem algo a lamentar. Nesse sentido, sim, se você ficasse se lamentando por não poder ir ao teatro uma vez que você foi ao cinema, aí sim você teria um problema de avareza, como o Res chega a dizer em uma das suas obras, né? Você não entende simplesmente a condição humana que não te permite desfrutar de todas as oportunidades que se apresentam a você. Então, nessas situações de abundância, essas situações não afetam o nosso bem-estar justamente porque não nos levam a uma violação do princípio da conformidade, uma vez que qualquer razão de oportunidade satisfaz igualmente a razão de fundo e a razão de oportunidade, uma vez sendo escolhida, cancela automaticamente as demais razões incompatíveis com ela. Então você não pode dizer que esteja tecnicamente vivendo um dilema. Então, por isso nós precisamos ver como nas situações de dilema em que existe esse aspecto desafortunado, aí sim o princípio da conformidade é violado. Então, para nós sabermos se o princípio da conformidade é ou não violado, nós precisamos sempre fazer uma análise da razão de fundo que se aplica em cada caso.
Por exemplo, quando você escolhe uma profissão, isso nem é uma situação que envolva necessariamente um conflito de razões morais ou com razões morais, mas isso pode ser uma situação desafortunada, pode ter efeitos, portanto, adversos sobre o seu bem-estar, porque pode ser que o princípio da conformidade tenha que ser violado pela seguinte razão. Existe uma razão de fundo que tem uma multiplicidade de aspectos, né? Então, existem certas razões de oportunidade, certas opções de carreira para você seguir que satisfazem alguns desses aspectos apenas, enquanto não satisfazem os outros. E com uma outra razão de oportunidade conflitante ocorre o oposto. Ela satisfaz aspectos diferentes da razão de fundo. Por exemplo, uma carreira que se coloca como uma opção viável para você pode ser uma carreira que promete uma remuneração muito melhor, mais segurança financeira. Já uma outra carreira pode significar mais satisfação pessoal, um gosto maior na atividade que você desempenhará nessa profissão. Então, são aspectos que estão presentes na razão de fundo. Você tem uma razão de fundo para escolher uma profissão que lhe dê segurança financeira e que também lhe traga essa satisfação pessoal na execução das tarefas que você tiver que executar. Só que muitas vezes você não encontra tudo isso reunido, satisfeito na mesma profissão. É por esse motivo que aí sim você pode se ver na situação desafortunada de ter que fazer uma escolha que deixa insatisfeitos certos aspectos da razão de fundo. Então, em suma, para que nós saibamos se existe um conflito nesse sentido, do conflito como uma situação desafortunada, nós sempre precisamos fazer a análise da razão de fundo e avaliarmos se o princípio da conformidade é ou não violado. O que há então de desafortunado numa situação é justamente a falha de conformidade, né? Então, isso nem sempre é verdade, foi claro para o Ress, é algo que ele vai amadurecendo ao longo dos anos e que aparece de uma forma já bastante explícita, então, nesse texto sobre razões em conflito, que é publicado nos anos 2000. Então, veja que a incomensurabilidade aqui tem o seu papel, né? Existem situações do tipo que são situações de conflito entre razões incomensuráveis, mas não precisa necessariamente ser o caso. Então, nós não podemos afirmar que aquilo que há de desafortunado em uma situação é justamente o fato de enfrentarmos razões incomensuráveis. Isso não seria verdade. Bom, uma vez esclarecido esse aspecto da relação entre razões incomensuráveis e conflito de razões, nós vamos abordar um último ponto do capítulo 13, o capítulo sobre incomensurabilidade da moralidade da liberdade, em que o Ress nos diz que a fonte mais importante da incomensurabilidade é a indefinição dos critérios, tá? Que contribuem para o valor de uma dada opção. A indefinição da contribuição de cada critério para o valor de uma opção. Isso nos remete ao que eu estava falando agora há pouco sobre razões de fundo para escolhermos uma dada profissão, né? Diferentes aspectos dessa razão de fundo são diferentes critérios que contribuem para o valor de cada uma das opções.
Então, se a contribuição de cada um desses critérios não estiver definida de antemão, nós nos veremos diante de razões que serão incomensuráveis. Esse era o caso também naquele exemplo que eu dei para que compreendêssemos a marca da incomensurabilidade em aulas passadas. Eu citei uma possibilidade de termos que escolher entre duas opções de automóveis. Uma opção tinha um porta-mala maior, mas tinha um desempenho menor por litro de combustível, né? Então, o maior porta-mala gasta mais combustível. O porta-mala menor era o porta-mala do carro mais econômico, né? Menor o porta-mala, maior a economia, maior o porta-mala, menor a economia de combustível. Agora, o que pesa mais? Qual a contribuição de cada um desses critérios para o valor de um carro? Pesa mais o porta-mala ou pesa mais a economia? Se isso não for definido anteriormente, nós nos veremos nesse tipo de situação em que cada uma das opções satisfaz melhor um dos critérios, e aí nós veremos justamente que as razões serão incomensuráveis. Então, essa é a principal fonte, a mais importante fonte de incomensurabilidade, só que esse tipo de situação é até mais bem esclarecido num texto posterior à moralidade da liberdade, um artigo chamado Mixing Values.
Mixing Values é um artigo que foi publicado originalmente em 1991 e, como vários outros textos que nós estamos mencionando ao longo desse curso, ele também aparece republicado como um capítulo da obra Engaging Reason, ainda sem tradução para o português até onde eu sei. Então, algumas coisas que nós precisamos esclarecer de antemão sobre esse texto é que, como ele foi escrito em 1991, ele ainda tem umas posições que o Res não sustenta mais em suas obras mais maduras, inclusive em outros capítulos mesmo de Engaging Reason que foram escritos mais proximamente à publicação da obra, que se deu em 1999. Então, por exemplo, em Mixing Values, o Res fala como se todos os bens tivessem o mesmo tipo de relação com formas sociais. Numa terminologia que eu já expliquei em outras aulas, ele trata todos os bens como se fossem bens locais. Então, a posição dele a esse respeito, da relação do valor com a prática social, também não está completamente amadurecida nesse texto. Outro ponto que chama nossa atenção sobre a discrepância com obras posteriores é que o Res ainda não está disposto a afirmar uma tese universal, geral, segundo a qual todas as razões derivam de valores. Ele faz essa afirmação categoricamente na sua última obra, From Normativity to Responsibility, de 2011, mas em 1991 ele ainda afirmava que poderia haver razões que não derivam de valores, seriam justamente razões derivadas dos nossos fins, inclinações pessoais, projetos pessoais. Isso não é o caso na sua obra tardia. Então, eu repito que na obra tardia, todas as razões, sem exceções, derivam de valores, ainda que esses valores podem corresponder a fatos sobre emoções, sobre desejos e coisas assim. Os fins em si mesmo, os nossos projetos, as nossas inclinações, não são razões, são apenas condições para que certas razões que não são razões categóricas se apliquem a nós. São também condições que modificam a força, a importância de razões para cada pessoa, mas não são diretamente razões. Inclusive, uma inclinação pessoal pode ser a explicação para o fato de um determinado agente se decidir de determinada forma diante de um conflito de razões incomensuráveis, mas não quer dizer que seja propriamente uma razão de tal maneira que o agente tenha se deixado determinar pela razão mais forte, a razão que derrotava razões concorrentes. Não, ele se vê numa situação em que razões incompatíveis são igualmente adequadas, elas não derrotam todas as opções alternativas, mas elas também não são derrotadas. E nesse caso, a sua inclinação pessoal não cria uma razão adicional que faz então com que ele tenha uma razão mais forte para agir. Digamos assim, o seu elemento subjetivo que resolve esse conflito e o leva a uma decisão é uma questão volitiva, é o elemento volitivo da escolha, não é uma razão adicional. Então, nós temos uma teoria aqui bem mais amadurecida sobre isso em obras posteriores. Tenho que chamar então a sua atenção para o fato de que Mixing Values ainda apresenta uma tese embrionária nesse sentido, tá? Então são essas as duas observações que eu queria fazer para então tratarmos do que esse texto diz
a respeito do nosso problema, da situação em que nós temos critérios diferentes determinando o valor de opções e esses critérios não têm a sua contribuição para esse valor pré-definida, tá? Então, nós veremos como isso aparece nesse artigo. Inicialmente, a questão colocada no artigo Mixing Values diz respeito simplesmente à possibilidade de nós compararmos a força de razões que derivam de valores diferentes e incompatíveis. Então, o que significa dizer que esses valores são diferentes, que eles são incompatíveis nesse sentido mais radical? Significa dizer que um valor não pode ser reduzido ao outro. Então, nós temos razões para uma dada ação e razão para não praticarmos essa ação. E cada uma dessas razões deriva de um tipo de valor diferente. E esses valores diferentes não podem ser unificados quando pensamos na sua origem. Não existe um valor ainda superior, um terceiro valor do qual nós poderíamos derivar esses dois valores em conflito aqui. Por isso, eles são valores irredutíveis entre si. Também é o caso de que nós não estamos aqui analisando simplesmente as consequências de cada uma dessas escolhas, dessas opções. Então, não se trata de uma escolha puramente consequencialista, né? Nós não podemos, então, utilizar a utilidade, a melhor consequência para decidirmos a questão, mas quando se trata de julgarmos o valor de cada uma das ações, ou da ação e da omissão, nós não conseguimos encontrar um único valor do qual nós poderíamos derivar essas razões em conflito. Então, a questão aqui é como é que nós podemos, então, proceder a uma comparação? Como é que nós podemos julgar as diferentes forças, julgar a importância comparativa dessas razões em conflito? Existe um argumento chamado argumento da medida comum, segundo o qual simplesmente não podemos fazer essa comparação, justamente pela ausência de uma medida comum aos valores dos quais nós derivamos as nossas razões que estão conflitando, nós simplesmente não podemos dizer jamais que exista uma razão mais forte, que exista uma razão mais importante. Então, neste artigo, nesta obra, o Ress pretende examinar a força desse argumento, examinar se não existe uma maneira de respondermos a esse argumento da medida comum, segundo o qual, na ausência de uma medida comum, não existe possibilidade da comparação entre razões que derivam, portanto, de valores diferentes, né? Então, ele testa até onde esse argumento pode ser respondido, até onde nós podemos ir mostrando uma refutação para esse argumento. E para construir uma refutação, ainda que parcial, para esse argumento, aí sim ele justamente apela à noção de bens mistos, que são aqueles bens que têm diversos aspectos valiosos. Então, existem diversos valores que contribuem para que esse bem seja um bem. Essa noção será mobilizada em resposta ao argumento da medida comum.
Na verdade, o Res até considera que a maior parte dos valores intrínsecos, dos bens intrínsecos, são bens desse tipo, bens de valor misto. E então nós podemos pegar exemplares de um tipo de bem de valor misto e observar que esses exemplares satisfazem em graus diferentes os diversos critérios segundo os quais o bem de valor misto é um bem. Ele também considera que uma pessoa sensata admitirá que as suas preferências por um determinado exemplar não significam necessariamente que esse exemplar seja melhor do que o outro. Então, novamente, nós voltamos àquele ponto de que diferentes opções, diferentes bens concretos satisfazem de maneiras diferentes, em graus diferentes, os critérios que determinam que aquele bem de valor misto de fato tem valor. Então, como que nós podemos escolher? As pessoas justamente têm as suas preferências, mas essa preferência, se a pessoa é sensata, ela admite que não torna essa opção que ela faz necessariamente melhor do que uma opção que satisfaz melhor um outro critério de avaliação desse tipo de bem. Também é verdade que existem situações que não são problemáticas. Nós podemos pensar em uma situação em que dois bens satisfazem por igual todos os critérios que se aplicam àquele tipo, exceto por um determinado critério, que é mais satisfeito por uma das opções. E então nós temos um claro vencedor, né? Então, quando uma das opções satisfaz num grau maior a um dos critérios e não perde para outra opção em qualquer dos outros critérios, nós dizemos que aí sim nós temos um caso em que a razão determina o que nós devemos escolher. Esses casos, inclusive, o Res chama de comparações Pareto. Então, são comparações Pareto ótimo. Nós seremos irracionais se numa situação dessas escolhemos aquela opção que é inferior em um determinado critério sem ser superior em qualquer dos outros critérios. Voltando ao nosso velho exemplo do carro, imagine que você encontre dois carros que são igualmente econômicos, mas um deles tem o porta-malas maior. Então, isso significa que você não tem qualquer razão para escolher aquele carro que é tão econômico quanto, mas tem um porta-malas inferior. Então, essas situações podem, é claro, ocorrer e elas não representam um problema. O nosso problema é justamente o que fazer quando diferentes critérios são satisfeitos de forma bem-sucedida por diferentes opções, né? O que fazer quando uma das opções é melhor segundo um critério e pior segundo o outro critério? Será que nesse caso o argumento da medida comum se aplica e nós nunca podemos fazer comparações que tenham uma resposta correta entre esses dois tipos de opções? Opções, então, eu repito, de um mesmo tipo de bem misto, ao mesmo tipo de bem de valor misto, existem duas opções que satisfazem de formas diferentes os critérios que estabelecem o valor desse tipo. Nesses casos, então, vale o argumento da medida comum e, na ausência de uma medida comum, nunca podemos decidir racionalmente o que escolher? É isso que o Res questiona a partir de agora, apresentando o argumento do padrão inerente.
argumento do padrão inerente diz que a própria natureza do bem de valor misto já contém um padrão de excelência. O padrão de excelência significa, então, que o bem é maior do que a soma das suas partes. Então, na verdade, o padrão estabelece qual é a contribuição que cada critério deve dar para que esse bem seja excelente, seja um melhor exemplar daquele tipo. Então, o padrão inerente é uma resposta ao argumento da medida comum. É possível fazer comparações mesmo quando diferentes exemplares de um mesmo bem satisfazem de formas diferentes aos diferentes critérios, porque existe um padrão que estabelece que uma dada contribuição é mais importante ou foi dada na medida certa. Por exemplo, imagine que você esteja analisando obras literárias. Você pode considerar que um determinado autor tem uma maior capacidade de nos mostrar o caráter de um personagem, em vez de ficar descrevendo diretamente como é esse personagem. A gente costuma dizer, né, na literatura, que mostrar é sempre melhor do que dizer. Então, se você tem um determinado personagem que o autor tem que ficar repetindo a todo momento, que ele tem um bom caráter, que ele é uma pessoa sábia, ou coloca isso, é claro, na fala de outros personagens, fazendo essa descrição, né? Fulano é genial, fulano é muito inteligente, fulano tem muita sabedoria. Isso é um livro que tem um defeito, né? Um livro que não satisfaz um determinado critério do gênero, porque nós precisamos entender que o personagem é sábio, é especialmente inteligente ou sensível a partir daquilo que ele faz, a partir do seu comportamento, a partir até da descrição da linguagem corporal do personagem. Então é sempre algo que precisa ser mostrado, não pode ser diretamente dito, de tal maneira que a obra que diz isso diretamente tem esse defeito. Agora, pode ser que uma outra obra não tenha esse defeito, né? E tenha, assim, uma falha de humor, digamos. Tem um autor que não consegue usar um senso de humor apropriado, um senso de humor refinado, não conhece a possibilidade de fazer uma ironia mais sutil, de ser sarcástico até na medida certa. Então, você pode dizer que uma obra tem uma qualidade, um senso de humor mais refinado, ao passo que a outra obra tem essa qualidade diferente de conseguir mostrar o caráter dos personagens sem ter que dizer diretamente qual o caráter dos personagens. Só que o padrão inerente pode decidir essa parada em preferência, né, em prol de uma dessas opções. O padrão pode estabelecer, por exemplo, que o humor não é relevante para aquele gênero. Pode estabelecer que o humor pode até estar ausente como uma distração que nem sequer talvez fosse desejável que uma obra do gênero tivesse. Então, por mais que um dos autores tenha mais senso de humor, segundo o padrão inerente, esse senso de humor é até deletério para o trabalho, não é algo que esteja contribuindo positivamente para aquele tipo de gênero literário, né? Então, é esse o argumento do padrão inerente. Ele estabelece que certas opções são melhores porque satisfazem a determinados critérios como eles devem ser satisfeitos, na medida certa, na proporção certa. Então, o padrão inerente fixa a proporção da contribuição de cada um dos critérios. E com isso, justamente, nos termos lá do capítulo 13 até, da moralidade da liberdade, faz com que não exista incomensurabilidade, uma vez fixada
a contribuição de cada um dos critérios para o valor de um bem, você pode se ver isento da incomensurabilidade e chegar a uma resposta certa na comparação de opções diferentes do mesmo tipo de bem. Agora, é claro que o limite desse argumento é justamente o fato dele não poder ser generalizado. Você não pode aplicar esse mesmo argumento quando se trata de comparar bens de um tipo diferente, de tipos diferentes, porque então serão bens suscetíveis a diferentes padrões de excelência. Então, não tem um padrão que seja comum a essas opções que estão em conflito, porque são opções que representam exemplares de tipos distintos de bens, né? Então, por exemplo, esse é o exemplo do Res, inclusive, você tem pessoas que dizem que quem gosta de ópera é superior, tem um gosto superior a quem gosta de futebol. Bom, o argumento do padrão inerente não explica um juízo desse tipo. Por que ópera é mais importante do que futebol? Algumas pessoas podem alegar que existe uma convenção social que nos permite fazer esse tipo de julgamento. Então, numa determinada sociedade, a prática social estabelece que você pertence a uma elite se você gosta de ópera. Mas não é esse o caso se você prefere futebol. Então, a pessoa que tem uma elite, né, que pertence a uma elite no tocante ao seu gosto, uma pessoa que é considerada naquela sociedade de bom gosto, ela prefere certos gêneros, até certos gêneros literários, né? É uma pessoa que prefere ler romances psicológicos, por exemplo, em vez de ler contos de detetive. Ou então ela simplesmente gosta mais de ler do que gosta de assistir televisão ou de ver até um filme no cinema. Então, nós fazemos essas comparações e dizemos que quem prefere os romances psicológicos tem um gosto superior, quem prefere a leitura ao cinema, sobretudo ao cinema mais popular, tem um gosto superior. E aqui nós estamos então fazendo esses julgamentos que são de julgamentos que envolvem bens de tipos diferentes, bens mistos de tipos diferentes. Então, será que não dá para defender a objetividade desses juízos, defender a racionalidade desses juízos, uma vez que eles são ancorados, às vezes, em práticas sociais? O Res considera que não. O Res considera que, no fim das contas, isso é um mero preconceito. Muito bem, mas se o padrão inerente, se o padrão de excelência de cada um dos bens de valor misto se ancora em práticas sociais, por que nós não podemos recorrer a essa prática social e dizermos que podemos julgar também bens de valor misto que pertencem a tipos diferentes, né? Então, se a prática social é necessária para o estabelecimento do padrão de excelência de cada tipo de bem de valor misto, por que nós não podemos recorrer à existência dessas convenções sociais para justificarmos os nossos juízos quando eles se aplicam a bens de valor misto de tipos diferentes? A questão
é que o padrão inerente aqui, ele tem uma boa razão para ser fixado por uma prática social. Então, eu vou deixar para explicar esse ponto na próxima aula para não nos excedermos demais aqui, para que essa aula não fique muito longa. Mas eu começarei a próxima aula explicando justamente qual é o argumento de Res para nos dizer que sim, padrões de excelência precisam de práticas sociais. Práticas sociais, portanto, fixam os padrões de excelência, mas nem por isso nós podemos dizer que são corretas as convenções sociais que nos levam a fazer juízos comparando bens de valor misto que pertencem a tipos diferentes. Então, ele considera válido que a prática social seja mobilizada como uma explicação para a fixação de padrões de excelência de cada tipo, mas ele procura impedir que se faça essa generalização e que se considere legítima essa prática de julgar a superioridade ou a inferioridade de bens de tipos diferentes. O argumento para isso não é tão curto assim para que eu consiga fazer com que ele caiba em poucos segundos no final dessa aula. Então, para não atropelar as coisas, eu vou deixar para explicá-lo no começo da aula que vem e aí a gente conclui essa parte da exposição sobre o artigo Mixing Values. Inclusive, talvez com mais essa última aula, a gente já consiga concluir essa temporada, digamos assim, da nossa série sobre a teoria da razão prática do Joseph Res. Então, esta temporada terá mais uma, no máximo, na pior das hipóteses, mais 2 aulas e nós concluímos aqui o nosso trabalho. Então, até a semana que vem. Se você já está ficando cansado, aguenta só mais um pouquinho que a gente já está acabando por este ano, tá? Até lá, então. Tchau, tchau.